Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no 7º dia de reflexão com o tema Quero Ser Curada. A Palavra de Deus diz no livro de João que todos os milagres, todos os feitos de Jesus na época não estão todos registrados neste livro, não estão todos registrados na Bíblia. Mas alguns destes estão para o nosso aprendizado, para que a nossa fé aumente, para nós conhecermos cada vez mais quem é Deus na nossa vida, quem é o nosso Senhor. E um desses registros nós refletimos nestes dias a respeito do tema Quero Ser Curada. Cada uma de nós deseja ser curada, curas de feridas na alma, consequentes de assuntos, de questões da nossa vida que nos trouxeram muitas vezes sentimentos que trouxeram em seu coração, no coração daquela que você conhece, que a fazem viver uma vida curvada, ou seja, com um olhar para baixo, um olhar sem esperança, um olhar de que nada vale a pena. No livro de Lucas, há o registro de uma cura de uma mulher que esta mulher tinha uma enfermidade e essa enfermidade a fazia ficar curvada. E esse registro está somente no livro de Lucas, no capítulo 13. E diz assim a partir do versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Um espírito de enfermidade. Este espírito de enfermidade descrito aqui na Bíblia era uma enfermidade proveniente do que esta mulher não era capaz de combater. E estes sentimentos, esse espírito que a levava a esta enfermidade de curvatura, pode ser associado à nossa vida prática de algumas mulheres que passaram, por exemplo, por traição, que passaram por grandes decepções, abusos verbais, às vezes abusos físicos, por grandes perdas, sejam perdas financeiras, materiais ou perdas de pessoas. Mulheres que vivem com o sentimento do medo por algo que aconteceu na sua infância ou na juventude, ou por algo que esteja acontecendo ainda. Mulheres que têm muitas vezes um estilo de vida dissoluto, ou seja, aquele que é contra a palavra de Deus, e isso traz vergonha, traz um distanciamento, traz um desconforto. E o medo, a falta de coragem de reconhecer o erro e de se aproximar da verdade novamente. Pessoas que vivem muitas vezes fora do centro da vontade de Deus, e viver fora do centro da vontade de Deus pode trazer um sentimento de peso, um sentimento de descontrole emocional, de raiva, de ira, às vezes até de falta de perdão. Viver fora do centro da vontade de Deus pode trazer ao meu coração, ao seu coração, um sentimento de ansiedade tão expressivo na sua vida que você começa a ter necessidade de tomar, por exemplo, remédios porque não consegue sair dessa situação. De viver preocupada com o próximo minuto que virá, por achar que você é quem deve controlar todas as coisas em vez de entregar nas mãos do Senhor. Mulheres com passado, presente e uma insegurança de futuro que a levam a ficar curvadas, a serem paralíticas emocionalmente e espiritualmente, com um olhar para baixo o tempo todo, sem buscar condições nenhuma de tentar olhar para o alto. Por quê? Porque estas estão paralíticas, porque estas estão sem forças. E essa era a condição dessa mulher quando Jesus a encontrou. Jesus identificou nesta mulher uma enfermidade, um espírito de enfermidade que a levava a ser uma mulher curvada. O que tem te deixado ficar curvada diante de uma situação? Mas Jesus é o nosso Salvador. E ele teve um encontro com essa mulher, ele visitou essa mulher, e ele diz assim a palavra
no versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus, ele olha para você, ele tem um olhar para você. Mas a tua curvatura, ela é tão forte, tão profunda, que você não quer, muitas vezes, olhar para Jesus. Mas o Senhor está com os braços estendidos sobre a sua vida, desejoso em te livrar desta enfermidade, desejoso em te curar. Mas mesmo nessa condição de medo, de raiva, de ira, mesmo nessa condição que te leva tão para baixo, suplique ao Pai, mesmo com um olhar para baixo, mas o teu coração vai estar temente a Deus, com vontade de querer ser curada. Por isso, entregue a tua situação no altar do Senhor. Nesses 7 dias de reflexões a respeito deste assunto, quero ser curada, é um ponto inicial para que você comece a ter uma vida transformada pela cura. Mas essa cura só pode vir de um, que é Jesus Cristo. E Ele olha para você como olhou para esta mulher. Esta mulher, ela estava tão curvada que ela não conseguia enxergar quem estava ao lado dela. Mas hoje, Deus te dá a oportunidade de, mesmo nessa condição, suplicar em seu coração, em meio a lágrimas, e dizer: Senhor Jesus, me ajude, me cure, que tudo está entregue no teu altar, para que o Senhor me ensine a passar pelo processo da cura. No livro de Ruth, quando conta a história de Ruth e Noemi, a sogra, aquela que perdeu os filhos, perdeu o esposo, perdeu todos os seus bens, quando retorna à cidade, ela disse que não gostaria mais de ser chamada de Noemi, mas de Mara, porque Mara tem o significado de amarga. Por quê? Porque esta mulher que tinha perdido tudo, não conseguia enxergar o Senhor na vida para que tudo fosse resgatado e transformado. Por isso, esta mulher se curvava em sua situação e passou a se identificar como uma mulher amarga, porque ela perdeu o relacionamento com a esperança. Não deixe que a tua situação te faça perder o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e faça você se sentir vazia. Mas você que ouve esta palavra, que refletiu em todos esses dias sobre a condição de ser curada, que você permita que o Espírito Santo controle o seu coração e você se encha de alegria e de paz e diga: Senhor, mesmo no meio desta situação do qual eu vivi, mesmo no meio da situação da qual eu vivo hoje, onde eu não vejo solução, mas o que eu sei é que este sentimento não pertence a mim, porque o Senhor levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Não se identifique como amarga, como Noemi se identificou, mas enxergue a esperança, porque a tua vida está entregue no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te cure e reflita e seja transformada pela palavra de Deus. Amém.